Seja muito bem-vindo ao Fisco Sem Gravata, o seu podcast que descomplica o direito tributário brasileiro. Sem gravata e sem enrolação. Eu sou Ricardo Azevedo, advogado, tributarista. Estou aqui com meu amigo Alexandre Santos, também advogado e tributarista. Hoje o episódio está diferenciado. Vamos falar sobre IBS-CBS por dentro ou por fora do Simples. É uma escolha que agora em setembro, né, como falaremos, mudará todo o jogo para as empresas que são do Simples Nacional e também para as empresas que contratam empresas do Simples Nacional. Confuso, né? Mas a gente vai descomplicar. Alexandre, o que significa recolher IBS-CBS por dentro ou por fora do Simples? Tudo bem, Ricardo? Então, é uma boa pergunta. Parece difícil, mas a gente vai descomplicar nesse episódio aqui do Mais um Fisco Sem Gravata. Bom, o que o empresário ele precisa verificar nessa questão de recolher por dentro, o que significa? O IBS e a CBS somarão aos outros impostos e o recolhimento será feito através da guia do DAS, um recolhimento único. Mas o que isso gera também? A apuração vai seguir a lógica do Simples, recolhimento pela guia ali, a porcentagem que a empresa do Simples ela é enquadrada, tem a menor complexidade na forma de recolhimento e de apuração, sem maiores desgastes. Serão mais 2 impostos com a alíquota ali e o pagamento da guia. Só que o que acontece? A empresa que optar por recolher por dentro, ela não vai ter direito a se apropriar dos créditos gerados pelo IBS e pela CBS. Bom, no IVA nós temos a questão do Imposto sobre Valor Agregado, o regime não cumulativo. Já falamos isso muitas vezes aqui no canal, né? E você se apropria dos créditos do imposto pago dos seus fornecedores. Eu, quando adquiro um produto, um serviço, o meu fornecedor, ele paga imposto. Então, no regime não cumulativo, eu me aproprio de uma parte do imposto que ele pagou. Você está me falando que se eu optar por pagar IBS-CBS dentro do Simples, eu não vou poder Se creditar do imposto. do IBS e da Então vai CBS. ser cumulativo para mim, né? Que escolher essa opção de recolher Entendeu? por dentro. Vai ser cumulativo, eu não vou poder me aproveitar do imposto que o meu fornecedor pagou, né? Porque no regime do IVA, essa é a regra, né? Eu posso me aproveitar de umas operações de contribuinte para contribuinte, né, chamadas operações B2B, eu me aproveito do crédito do tributo pago, um paga e o outro se aproveita desse tributo, né? Então, se eu tenho um produto que vale 100 e eu pago 110 porque 10 é tributo, no regime não acumulativo, eu pago 100 de 10, mas 10 eu recebo de crédito, então o efeito econômico é R$100. Esse é o regime cumulativo. Então, dentro da DAS, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. No regime chamado regime puro, né, que falam, né? O simples puro é você recolher por dentro, né? Entendi. É dessa forma. E no outro regime? Já quando você recolher o IBS e a CBS por fora, aí sim, aí você tem a apropriação do crédito proporcional, não diria nem proporcional, né? Porque você vai... Integral, né? Integral, porque você vai estar ali apurando pelo regime regular, né? Do IBS e da CBS. É como se fosse uma empresa que está fora do Simples. Exatamente. Só que daí, fora essa apropriação do crédito, você tem que recolher o IBS e a CBS por fora. Você vai ter a guia do DAS e parametrizar o seu sistema para você poder recolher o IBS e a CBS por fora. Então, essa conciliação que você vai ter com maior controle. Acho que a principal mudança, assim, eu vou recolher por dentro. Aí você continua recolhendo dados. Recolher por fora, você vai ter um maior controle sobre isso. Né? E eu acho que é importante também a cadeia de fornecimento dessa empresa que está no Simples, né? Ela passa a ser mais importante, né? Porque o ideal, né? Se eu quero me aproveitar de créditos, que eu escolha fornecedores, aquele cara que vende minha matéria-prima para eu poder fazer meu produto, meu serviço, enfim, meus insumos, né? Que ele tenha, que ele forneça créditos, né? Porque senão não faz sentido. Não faz sentido né? nenhum. Nesse modelo de recolher por fora, eu tenho que tomar maior cuidado na escolha dos meus fornecedores, né? Alexandre, sabe uma pergunta que vem muito, por incrível que pareça, para a gente responder?
as pessoas, tem 2 modelos, a empresa ainda assim vai estar no Simples, num modelo ou no outro? Sim, Sim, né. sim. Parece até assim meio óbvio, mas a gente precisa falar. Você Eu acho optando que essa pergunta vem muito por aquela questão agora em setembro, as empresas vão ter que escolher, né, se vão estar no Simples ou não. Antes escolhia no início do ano, né. e fora escolher se vai permanecer no simples ou não, acho que Qual isso regime que que tá vai embaralhando um pouco, né. "Ah, eu vou recolher por fora, São então eu não sou 2 mais do escolhas simples". no mesmo lu no mesma nas mesma data, Na né. mesma data são Então, 2 escolhas, aí eu mas vejo sim, que as pessoas meio que confundem. é. Não, vou escolher se eu estou no Simples, por dentro, por fora, é a mesma Eu coisa? vou estar Não. no regime regular, então eu não vou estar mais no A simples, gente vai mas falar sim, mais pra frente, né, da questão das escolhas. Mas é exatamente. por isso que alguns empresários perguntam: "Não, a empresa continua no Simples, mesmo pagando por fora?" Continua, Continua, entendeu? continua, exatamente. E a escolha, ela não é feita por nota, ela é feita, pela operação, né, vale para o CNPJ e também vale para o semestre, né. E esses créditos nas compras, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do crédito, escolha de fornecedor. Esse crédito nas compras da empresa do Simples, como é que funciona? Como é que funciona, assim, exatamente focando nisso, né? Então, Ricardo, é uma pergunta interessante até para quem vai fazer a opção de recolher por dentro ou por fora. Aliás, acho que isso é o mais importante, né, na verdade. Exatamente, é uma das questões que tem que ser bastante analisada, assim, com calma, sentar com o seu time e ver, principalmente com os seus fornecedores e tudo mais. A alíquota ainda a gente vai ter, mas a alíquota também é importante. E assim, nas compras da empresa, de quem é do Simples Nacional, você recolhe o IBS e a CBS por dentro. O que que isso significa nas compras? Você, como a gente já falou, você recolhendo o IBS e a CBS por dentro, você não se apropria de créditos. Isso daí tá expresso. Então, o que que acaba acontecendo? O tributo dos insumos, ele integra o seu custo. E a sua margem, ela pode ser bastante pressionada, porque você não gera crédito. Uhum. Você recolhendo por dentro. Aliás, você gera um crédito para quem vai comprar de você, mas na alíquota, na porcentagem do DAS, do Simples Você Nacional. acaba tendo um resíduo, né, É, tributário. O resíduo tributário, você acaba ficando com o tributo que você não pôde compensar, utilizar dentro daquela cadeia, né. Acaba saindo mais caro, né, mas cara, então, para produzir algo, né, aí teoricamente. você fica pressionado com A isso, né? tendência é que eu cobre mais também, né, porque Porque você não se se bem que apropria eu de. eu pago menos imposto, então fi- não tem uma regra, Não né, tem eu uma acho que regra, tem a que fazer fórmula não é conta, tem que fazer a fórmula conta não é aqui. uma fórmula, exata para cada um, tem que fazer conta. Mas em compensação, você continua, com a sua simplicidade preservada. Você recolhe ali por dentro do DAS e tudo mais. Só que, né, no regime regular, as empresas do Simples Nacional, elas vão se apropriar de créditos, né? O custo líquido dos insumos, ele pode cair e deve cair, só que exige também contrapartida a documentação correta. E o efeito de caixa, essa documentação correta, o que acontece? O efeito de caixa, ele deve ser mantido. Porque assim, Esse efeito de caixa, teoricamente, tudo bem, eu estou recolhendo pelo regime regular, né, eu pago à parte o IBS-CBS. A tendência é que ele seja maior do que dentro daquelas tabelas do regime dos do anexos lá. do DAS. Se eu pagar Sim, tudo no regime, do Simples puro, né. Mas no regime regular, o chamado Simples híbrido, né, eu pago por fora o IBS-CBS, a tendência também, assim, nada que exato. que eu tenho um efeito de caixa maior. O que que é o efeito de caixa? Eu vou ter que pagar mais por aquele produto ou pelo aquele serviço, por quê? Porque o IBS-CBS tende a ser maior no regime híbrido do que no regime do Simples puro. Então, fazendo uma conta de padaria aqui, lembrando que se fala em uma alíquota IBS-CBS conjunta de 28%, no regime híbrido eu vou pagar IBS-CBS 28%. No regime do Simples Nacional, existem várias tabelas, né, mas, o valor é muito menor, pode chegar a 1, 2, 3%, né. Então assim,
o efeito de caixa é importante. É efeito de caixa, né? Porque todo imposto que eu pagar, se eu sou contribuinte regular e estou pagando para um contribuinte regular, Você né? se acredita. Eu me acredito. Então, às vezes o efeito de caixa é mais barato agora, mas depois tende a ser igual, ou ao contrário, entendeu? Então, por isso que não é uma regra, mas é importante analisar o efeito de caixa também na hora que for escolher, né? Porque eu vou pagar mais imposto, vou desembolsar mais imposto, né? Uhum. Todo mês. E esse crédito gerado, né, dentro do Simples, para quem compra de empresa do Simples, né? Aquela empresa que está fora do Simples ou uma empresa que é do regime regular e ela compra de uma empresa do Simples. Ela também tem que observar para os seus fornecedores qual regime que ela está, né? Qual regime que ela tá. Por exemplo, no recolhimento por dentro, aqui a gente vai falar sempre dando esses exemplos de quem está recolhendo por dentro e quem recolhe por fora do Simples. Aqui com relação a quem compra do Simples, Quem compra de uma empresa do Simples. quem compra de uma empresa do Simples Nacional, cujo regime é o recolhimento por dentro do DAS, do CBS e do IBS. Quem está comprando, ele pode se creditar do crédito de BS CBS, porém, é dentro Aquela tabela, aquelas tabelas. aquelas tabelas dentro do Simples Nacional ali. Exatamente, o crédito fica limitado à parcela do Simples, mas assim, vai poder se creditar desde que a nota esteja informado com o valor correto. Em geral, o crédito sempre será menor, por causa das tabelas ali de que o fornecedor do Simples está enquadrado. Já quem é do Simples Nacional e optou pela apuração do IBS e da CBS por fora, que é o regime regular, ele vai disponibilizar o crédito normal do tributo, né, da operação, dependendo da alíquota aplicável, e o que aumenta a atratividade, né, dessas operações B2B. Porque assim, a grosso modo, quem recolhe por dentro vai disponibilizar menor crédito e quem recolhe por fora ou é o crédito integral do IBS e da CBS. A tendência é que se eu vendo de uma empresa vendendo para outra empresa, ou um contribuinte vendendo para outro contribuinte, a tendência é que numa operação B2B, business to business, né, como é importante essa transferência de créditos, a tendência é que as empresas optem por comprar de optantes do Simples dentro do regime regular, que dá crédito na maior proporção possível. Tendência, tá? Não é regra. batendo o martelo. Uhum. E para quem vende, quem é consumidor final, que não importa e não se aproveita de crédito, a tendência é que escolha empresas que estão dentro do Simples e recolha o IBS-CBS por dentro do Simples, porque a tendência é que seja um valor final menor de imposto e não importa o crédito, né? Eu acho que é importante também no regime, quem está no regime regular e quem vai comprar de uma empresa que está no regime regular, prestar atenção se aquela determinada atividade, operação, ela é elegível para incidência de IBS-CBS. Por exemplo, se for uma operação imune, os créditos são cancelados. Uhum. Então tem que levar em consideração também. Tem que ser feita essa Por isso análise que, assim, também, né? a gente está colocando aqui regras, tendências, para fazer essa escolha tem que olhar para um lado e para o outro. Para um lado, para os seus fornecedores, as compras dela, e para o outro, os seus clientes. Tá? Então, todas as empresas vão ter que, na hora de fazer essa opção, olhar a sua cadeia de fornecimento e os seus clientes, para ver o que faz mais sentido. Porque um erro aqui é sair do mercado. Porque se o seu concorrente for mais eficiente, o que vai acontecer, Alexandre? Então. Né? Aí você fica Vulnerável, né? fica fora da parada, né? Fica fora do jogo. Como é que a pessoa vai olhar isso, né? A gente estava falando até agora no B2B. Sim. E agora o B2C, né? Então, exatamente, Ricardo. Voltando aqui, né? Para quem recolhe o IBS-CBS por dentro, vai ter a maior simplicidade. Mas vendendo no B2C, o consumidor ele não vai se creditar. Parafraseando, né? Será mais simples, né?
será mais simples e Às vezes aqui mais caro talvez, mas é mais simples, e a tendência é favorecer as empresas que têm poucos insumos, né, ali dentro Agora imagina aquele mercadinho lá de bairro, aquela vendinha que o cara vende fiado, né, só tá ele, trabalhando ali e a família. Cara, talvez seja esse seria o caminho, né, porque ele tem ali os seus consumidores são todos finais, né, então não tem aquela questão de, eu tenho que disponibilizar mais crédito e tudo mais, então para ele é mais viável se manter no simples, recolhendo tudo por dentro, para deixar, putz, mais acessível, né, melhor para ele poder, trabalhar, assim, os seus clientes. Por isso tem que olhar, agora aquele mercadinho, se ele tem uma grande variedade de produtos que compense a questão dos créditos, aí vale estudar, né, porque aí ele optando por recolher por dentro, ele não vai, se apropriar dos créditos, como falamos. Mas, ele vai poder vender de uma forma mais simples. E para quem não importa se tem crédito ou não, vai os seus consumidores. Mas imagina que em cada produto lá ele fizer essa conta, ele observar que: "Pô, eu vou conseguir bastante crédito disso e consigo até dar um valor menor de ou até zerar o imposto dos produtos que eu estou vendendo", aí vale a pena, né. uhum. E no outro regime, que é o regime de recolher por fora, aí o outro exemplo, né, imagina aquela indústria, que tem, tá no Simples lá, uma ME ou uma EPP, né, que tem um monte de insumos e vende para uma, sei lá, um comércio, seus produtos. A tendência, né, tendência sempre em tendência, a tendência aí que vale a pena ela escolher. Então, eh, mas se ela vende para consumidor final, que não se importa muito de crédito, só se valer muito a pena. Sim, A não cumulatividade, né, Alexandre? exatamente, porque assim ele mantém a simplicidade dele ali, vendendo para consumidores que não se acreditam, então não tem qualquer relevância e não muda nada ali no cenário dele, a não ser esse acréscimo aí do IBS e da CBS recolhendo por dentro. Então, sintetizando aqui os nossos conceitos, qual que você acha que são os critérios principais, assim, que, assim, os empresários precisam ficar atentos para fazer essa escolha? O que que você acha que são as coisas mais importantes, assim, que é uma escolha difícil, tem que ser tomada logo e muitas vezes, lá na ponta do lápis mesmo, né? O que que você Exa acha que é importante que o empresário observe, assim? ah, Claro, tem que contar com uma assessoria, mas é, tem eu que ter em mente, né? contar com todo o time dele ali, né, Mas o tiozinho que tá ali na vendinha do bairro, o que que a gente pode falar pra ele: "Ó, presta atenção nisso aqui"? de imediato, assim, o que que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer os clientes dele. É. Quanto que a receita ali do B2B é regular ou B2C. Ele precisa verificar as compras dele. Quanto de IBS e IBS ali é acreditável, se vale a pena, se não vale a pena. Precisa ver a margem dele, se há espaço para ele dar um repasse, um desconto. É, porque dependendo do regime que ele escolher, ele pode ter uma redução de custo, né, Uhum. pela não cumulatividade, ou ao contrário, né. Ao De contrário. repente ele pode ter: "Não, eu vou escolher esse regime, mas eu vou ter um aumento no meu custo". Ele tem, margem para isso, né, porque aumentar o valor é E, muito ruim, e eu, a- perde minha competitividade, E né. então, e pegando o gancho, eu acho que o que pesa mais, assim, especificamente para esse caso, você falou: o tiozinho ali do mercadinho ali", o que interessa para ele é o caixa. Sim. Ele vai ver ali o que que ele desembolsa e quando que ele desembolsa, né. Então, acho que é uma questão bem forte que vai bater, assim, para essas pessoas que é mais, B2C, nem tanto B2B, é a questão do caixa. Fora isso, o que que ele precisa ter em mente também ali, a operação dele, né. Se ele vai ter o sistema parametrizado e com as notas para ver se suporta isso. Essa operação, vou começar a recolher agora por fora, porque aí eu quero me manter competitivo. Meus clientes são a maioria B2B, não é tanto B2C. Mas
eu tenho o sistema para isso, tenho um braço para isso, eu consigo fazer isso, sei lá, contratar uma empresa de software, vou ter que ver com a contabilidade para suportar tudo isso. É uma questão também de operação, não adianta só querer, não, agora eu ouvi dizer que eu preciso gerar crédito, então vamos gerar crédito. Não é só essa questão. E também precisa verificar a questão que você falou anteriormente, a questão do tratamento, né? Se há uma redução, se há uma imunidade ou um regime específico de quem eu compro e Você vê, tudo por mais. exemplo, produtos da cesta básica, né? Você tem aí uma alíquota zero. Uhum, Então, assim, você não vai ter crédito nisso. Então, esse exatamente. mercadinho aí, por exemplo, se ele optar por se ele vende a maioria dos produtos da cesta básica, não temos crédito. Então, assim, mesmo que ele opte por um regime favorecido para creditamento, não vai ter. Com que se acreditar. Vai ter que acreditar, né? A Exatamente. resposta não depende muito do modelo econômico, né? Ela não é só de uma alíquota, envolve várias variáveis, né? Então, Uhum, na verdade, o empresário passará a ter que conhecer muito mais o seu negócio, né? exatamente. Exatamente. A decisão, na verdade, ela exige a participação de todas as áreas das empresas, né? O departamento fiscal, contabilidade, às vezes é a mesma pessoa no simples, né? Às vezes é a mesma Mas pessoa. a compras, comercial, né? O financeiro, o jurídico, as empresas do simples que estão um pouco maiores, os departamentos têm que conversar, O que né? a gente vem chamando de montar ali Comitê, né? De reforma. um comitê de Às vezes reforma. o comitê de reforma é uma pessoa É só, uma mas essa pessoa, pessoa precisa mas tem que ter essa visão o é fiscal, uma pessoa mais contabilidade, fácil, né? Mas tem que compras, trazer. comercial e tudo O mais. que eu vejo muito, conversando com empresários, é que o departamento de compras dificilmente conversa com o departamento de vendas. E um depende do outro no regime da reforma tributária, né? Você tem que olhar para o que eu estou comprando e tem que olhar também para o que eu estou vendendo. É aquela máxima, eu falo de novo do mercadinho de bairro. Qual que é o segredo do sucesso de uma empresa do comércio? Comprar bem. Comprar bem. Se você compra bem, você vende bem. No regime tributário do IBS-CBS, da não cumulatividade, isso vem até por serviços. Nós, prestadores de serviço, advogado, médico, contador, nós temos uma certa dificuldade para entender, porque a gente não está nesse regime, não nascemos nesse regime da não cumulatividade. Nós nascemos no regime da cumulatividade. Mas a pessoa que está lá no comércio, ela sabe que se ela comprar um saco de arroz num valor bom, ela consegue vender num valor bom. Ter margem, né? Ter margem, entendeu? Bom, Alexandre, a gente falou tudo isso aqui, mas efetivamente, quando o nosso empresário do Simples, ele vai ter que tomar a decisão, apertar o botão lá e falar, é nessa que eu vou. Já é agora, Ricardo, querendo ou não, falta menos de um mês para tomar essa decisão, porque a partir do dia 1º de setembro de 2026, o empresário ele vai ter esse prazo, né, de 30 dias para optar por permanecer ou não no Simples Nacional, e também esse prazo, essa mesma data, para ele optar por recolher a IBS e o CBS por dentro ou por fora do Simples Nacional. Essa opção que ele vai escolher agora até o dia 30 de setembro é para refletir no período de janeiro a junho de 2027. Primeiro semestre do ano que vem. O primeiro semestre do ano que vem. Com uma nova janela para a opção em março de 2027, para viger no segundo semestre. Então, toda essa questão que a gente falou de recolher por dentro, recolher por fora, saber quem são seus clientes, saber se vai gerar crédito, se não vai gerar crédito. Então, essa opção é a partir do dia 1º de setembro até o dia 30. E lembrando aqui que essa opção é irretratável. A opção que ele escolher do regime por dentro ou por fora só pode ser mudada a partir de março de 2027. Mas, Alexandre, vamos lá. Eu tenho esse prazo, essa data, mas eu não fiz opção, não quero nem saber disso. E aí, o que acontece? Não, se você não fizer nenhuma opção, tô aqui quieto, não sei o que vai acontecer. Se você não optar, você vai recolher o IBS e a CBS por dentro do DAS. Opção automática. É opção automática, eu não fiz nada, então você vai recolher por dentro. Então, toda essa questão que a gente viu de crédito e tudo mais, você só vai poder mudar isso em março de 2027. Lembrando que, se lá em setembro, eu não quero fazer nada mesmo, não quero me concentrar aqui no meu negócio. Eu não fizer a opção por estar no Simples,
no ano que vem eu não tô no Simples. Exatamente. Então, assim, de qualquer jeito, né, o empresário É vai um ter que se movimentar. Vai ter que se movimentar, porque é uma data para 2 opções. Exato, né. Bom, e qual que são os mitos, né? A gente ouve muito aqui, falamos de alguns, né, mas quais são os mitos que se falam, entre o IBS-CBS e o Simples Nacional? Eh, uma coisa que eu ouço: "Optar por fora significa sair do Simples?". Não, 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 a gente já falou os aqui. demais tributos continuam no Simples, né, mas eu Uhum. estou no Simples, só optei por recolher IBS-CBS por fora. Comprar no Simples, gera crédito zero? Hum, Não necessariamente, né, que pode haver crédito, mas o crédito ali é limitado. e eu posso optar por recolher IBS-CBS por fora, eu vou ter crédito. Se eu optar por recolher IBS-CBS por dentro, tudo que eu comprei não dá crédito, É isso. né. E a menor nota, essa pergunta é boa, a menor nota é sempre a compra mais barata? Não, Hum, obviamente não, né. Comparar apenas o preço, não significa ali menos crédito apropriado. É é preciso aquela história do preço líquido, né, que a gente vem falando sim. sempre, né, que, às vezes você tem um preço menor ou no Simples, aparentemente menor, mas na hora que você vai para uma empresa concorrente que está no Simples, mas opta por pagar fora do Simples em BS-CBS, o crédito compensa e o valor final lá acaba sendo menor do que eu pagaria, né. Fica mais vantajoso porque Vantajoso. você tem É. o crédito de Lembrando que volta, né. crédito não é caixa, É isso. mas é importante porque no regime da reforma tributária, o crédito hoje em dia ele é financeiro, né, você consegue trabalhar com esse crédito, né. E toda empresa essa também a gente ouve muito, toda empresa B2B, quando vendo, de contribuinte vendendo para o contribuinte, no meio da cadeia, né, no final da cadeia produtiva, toda empresa B2B deve optar por fora? Não. Ah, Conforme a tem que gente fazer conta, não tem tem que fazer jeito, né. conta, depende ali dos insumos, da margem, caixa, operação e tudo mais. É sentar com o seu time e fazer essa conta, fazer esse planejamento para poder optar pela melhor opção, né. Lembrando que já é em cima, né. É. Quem ainda não correu com isso, deve correr, porque a partir do dia 1º você já tem que ver essa opção. A gente costuma falar, assim, nos nossos debates, né, que o preço sem análise de crédito é um preço incompleto, né. Esse crédito, como eu falei, é financeiro, então você precisa, na hora que você precificar, ter noção de que esse crédito pode aumentar ou diminuir o seu custo, Uhum, né. exatamente, Ricardo. Bom, o debate está excelente, né, o tema não acaba aqui, nós, poderíamos ficar falando aqui horas e horas sobre esse tema, mas o que é mais importante para que, todos pensem é que essa opção está aqui, agora, é muito importante e ela vai, influenciar na manutenção do seu negócio no ano que vem. Porque uma escolha errada aqui, o que que vai acontecer? Você vai perder ou margem ou mercado, né. Se você tiver um valor vender uma coisa muito cara e o teu concorrente vender uma coisa mais barata porque fez uma escolha mais eficiente ou escolheu uma cadeia produtiva mais eficiente que lhe deu mais crédito, ele vai pegar mercado de você. Se você escolheu errado, você vai aumentar o teu custo, e aí você vai ter que eventualmente diminuir a sua margem, tá. Não, a gente está vendo aqui o copo meio cheio, meio vazio, mas também é uma grande oportunidade para as empresas se reorganizarem, né, Alexandre. Uhum. Bom, é um tema desafiador, né, Alexandre, e assim, nós podemos ficar falando aqui muitas coisas sobre essa escolha, que é realmente uma escolha impactante, vai decidir o futuro da empresa no ano que vem, e é uma escolha agora, né, já estamos aqui às vésperas dessa escolha, que vai decidir se a empresa vai ter lucro ou prejuízo no ano que vem. Eu agradeço a audiência e estamos aqui sempre em temas desafiadores, tem no Fisco Sem Gravata, que é feito para isso, né, para debater temas tributários de uma forma leve, descontraída e simples, né. Exatamente, Ricardo. Eu agradeço aqui mais uma vez o convite. Até o próximo episódio. Para você que gostou, curte, comenta e compartilha com os amigos. Até a próxima.